noite na vida de cada um que precisa, Senhor. Derrama da tua bênção sobre todos nós que estamos aqui. Oramos crendo na tua bondade e no teu favor, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. E antes de adorar a Deus, cumprimenta aí quem está do seu lado. Desejo um culto abençoado para essa pessoa que está junto com você. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, reina com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim. Reina em mim, reina em mim. Aleluias. Deus está perto de nós. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, salve o seu amor, viva o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor.
que tudo vencerá. Venham adorar o Salvador. Deus está perto, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós, seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. O temor, onde está o Senhor? Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Amém. Pode se assentar, querida igreja. Queria aproveitar um momento tão especial, chamar aqui à frente uma bebezinha, né, que não pode vir sozinha. Então quero chamar aqui a Vitória e a Lívia, toda a família. Vem aqui, nós vamos ter esse momento especial com toda a família, apresentando, né, o bebezinho aqui, que é um tempo, né, que a igreja tem para abençoar aqui a vida das crianças. Você se lembra, com certeza, que em determinado momento Jesus apresentou, né, ele orou pelas crianças. Os discípulos estavam lá impedindo, achando que elas estavam fazendo muita bagunça, e aí Jesus disse: não, deixa elas virem, né, não impeça as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Então a igreja também, pode subir aqui em cima, vou ver se eu acerto, é o Johnny, acertei o nome? Johnny, tá bom. Então, é uma alegria ter vocês aqui nesta noite, né? Vai, bem? Bem? E essa princesinha, quantos meses ela está? 4 meses já, isso aí. Então, a bênção, né? Saber que a igreja está aqui pronta para abençoar a vida da Lívia. Nome lindo, hein? Esse nome é lindo, hein, gente? E então a gente se sente muito honrado, né, de apresentar a pequena Lívia. Antes tem um videozinho, né, dela aqui. O pessoal já tem alguma coisa aí pronta para a gente conhecer um pouquinho mais ela. Seu futuro bem o sabes, mas pra ter a certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos esse Ela é perfeita. Não preciso me preocupar. Tu és Deus amado, és o Pai querido. Em teus passos vou educar.
presente do céu ganhei. Vim te apresentar, Senhor, mas bem sei que já o conheces bem. Permissão pra fofura, senhor. Permissão dada, mas sejam breves. Pronto. Seu futuro bem o sabes, mas pra ter certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos. Mas pra ter certeza de uma manhã feliz, eu entrego em tuas mãos. Aê, aplauda o Senhor pela vida da Lívia. Pegar ela aqui. Júlio. A igreja, por gentileza, fique de pé para nós orarmos. Estenda as suas mãos. Estava dormindo, só foi eu pegar e abrir o olho. Falou, mas que colo é esse que eu estou indo? Vamos orar, abençoar a vida dela. Estenda as suas mãos. Vamos pedir para o nosso Deus abençoar a vida da pequena Lívia. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, com muita alegria, estamos aqui reunidos como igreja para apresentar, ó Deus, a vida da Lívia ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque ela veio para trazer alegria para essa família, para este casal. E pedimos que o Senhor esteja sempre guardando a Lívia de todo mal, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando dela, assim como ela veio com saúde, o Senhor conserve a vida dela, sim, Pai. Que o Senhor esteja sempre presente em cada passo de sua vida, em cada etapa, em cada fase, ó Deus. Abençoando ela, ó Pai, para que ela cresça saudável, cresça feliz, um coração cheio de paz. E principalmente, ó Deus, nós como igreja, pedimos ao Senhor que no tempo certo ela possa um dia ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pedimos que cada momento o Senhor também possa demonstrar sempre o teu amor na vida dela, Pai. Livra ela de todo mal, daquilo que não agrada ao Senhor. Pai querido, conserva ela, Deus, sempre com alegria no seu coração. Também oramos pela vida dos seus pais, a Vitória e o Johnny, colocamos eles em tuas mãos, pedindo a Deus que eles tenham a direção do Senhor para cuidar da Lívia, eles tenham os recursos necessários, sejam financeiros, emocionais, espirituais também, para abençoar cada dia a vida da Lívia, Senhor. Colocamos esta família diante do Senhor. O Senhor venha suprir todas as suas necessidades, estando com eles, ó Deus, em todos os momentos, meu Pai. Livra-os, ó Deus, daquilo que não te agrada e que o Senhor possa sempre dar a direção que eles precisam, Pai. Mais uma vez, abençoamos a vida da Lívia e colocamos ela em tuas mãos. Consagramos, ó Deus, a vida dela ao Senhor. Apresentamos ela, ó Pai, para que ela seja do Senhor e assim ela possa crescer perfeitamente, com alegria no seu coração. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, família, ter vindo. Deus abençoe vocês. Pode se assentar, igreja.
Oi, irmãos, boa noite. Vim avisar você, adolescente, que nós vamos ter o nosso Day Camp no dia 11 e 12 de abril. Nós iremos sair da igreja no dia 11, às 8 horas da noite, e nós voltaremos para a igreja no dia 12, com uma previsão de 8 horas da noite também. Nós estamos pedindo um valor de R$50 para cada adolescente, para poder contribuir com o nosso dia, e eu espero que vocês possam participar. Vai ser um momento muito legal de comunhão, adoração, oração, e a gente vai aprender sobre a palavra e se divertir um pouco também. Vai ser lá em Boituva, e para mais informações, para poder saber para quem entregar o dinheiro ou fazer a inscrição, é só conversar com a Lê ou com a Lu, que eles vão te explicar tudo. Oi, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu e meu pai estamos aqui para poder falar sobre a lei LGPD. Olá, irmãos, tudo bem? Estamos passando aqui para deixar esse recado que na porta da igreja nós temos alguns avisos onde nós estamos comunicando aos senhores que quando vocês entrarem no templo, as suas imagens estão sendo capturadas, fotos, vídeos, enfim, mas todas estão sendo para ser utilizadas para redes sociais com meios lícitos, apenas para os fins religiosos. Então, deixar isso claro que nós estamos em conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. E caso vocês não queiram ser gravados, me procurem ou procurem a Lu também para poder tirar algumas dúvidas e avisar a gente para que vocês não apareçam nas fotos. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para reforçar o recadinho da nossa programação de Páscoa. No dia 20, às 8h30, teremos um grande café da manhã. Você está convidado a participar desse momento de comunhão. E também, às 9h30, teremos o culto da ressurreição com a ceia do Senhor. Venha participar conosco. E também no dia 20, à noite, às 18h30, teremos a cantata de Páscoa, O Vencedor, com o nosso coral da Igreja Batista em Vila Diva. Também, em comemoração da Páscoa, no dia 27, às 18h30, teremos um musical cantando as histórias da Bíblia. Vai falar sobre a história de Jesus até a sua ressurreição. Então você não pode ficar de fora. Convide amigos, familiares para estar conosco. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz a todos. Amém, irmãos? Amém. Após esses avisos muito importantes, né? Sempre lembrando que depois do culto temos cantina, que foi o último aviso aqui, mas para reforçar para os irmãos, após o culto aqui no salão social, temos esse momento também de confraternização. Gostaria de estar agora conhecendo os visitantes, além da Lívia, que já foi apresentada, obviamente, mas quem mais está vindo pela primeira ou pela segunda vez em nossa igreja? Levante a sua mão. Isso, temos um jovem aqui na minha frente. Mais alguém? Vamos então receber. São esses? São esses, né? São esses, na verdade. Além da família da Vitória que está aí também. Vamos recebê-los com uma salva de palmas? Glorificando a Deus. Muito obrigado, jovem, pela sua presença. Obrigado a todos. Deus os abençoe sempre. Sintam-se bem em nosso meio. Vamos entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Eu vou estar lendo um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz da seguinte forma, as palavras do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então esse texto diz, na verdade, nós não devemos amar o dinheiro, nós temos que amar a Deus. Deus nos dá o dinheiro é algo bom, que nós precisamos, mas isso provém de Deus, de forma lícita, através do nosso trabalho, através das bênçãos de Deus. Mas não no sentido de cobiça, de você colocar isso em primeiro lugar na sua vida, e você até fazer males por causa disso, que aqui diz raiz de todos os males, dinheiro no sentido de te levar a fazer o mal, a pecar contra Deus, e a usar métodos errados para ganhar o seu dinheiro, e usá-lo mal também, não usar para a glória de Deus.
mas nós fazemos tudo pensando em Deus, inclusive nosso dinheiro. Nós cremos que é Deus que nos dá a provisão, nos dá o pão de cada dia, nos prospera financeiramente, e por isso nós também consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, crendo que é um mandamento de Deus para o crescimento do reino, e que também Deus tem muitas bênçãos para nós. Então vamos orar, consagrar agora esse momento de dízimo, de ofertas, que você vai estar entregando depois, enquanto estivermos cantando os louvores, você estará entregando, mas eu estar orando pela sua vida, pelas ofertas que vão ser entregues agora, aquelas que forem entregues durante a semana, mas coloque a sua vida financeira diante do Senhor, pois Deus cuida da nossa vida como um todo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar ao Senhor esse momento de dízimos e de ofertas, pois esse momento são de ofertas que são dedicadas ao Senhor, Deus. A igreja administra, mas é o Senhor que recebe. O Senhor conhece o coração e a condição de cada um que está aqui, ó Deus. O Senhor sabe a sinceridade dos seus servos, e o Senhor também é o que abençoa a cada um, ó Deus. Continue abençoando, Deus. Faça que jamais possamos perder a nossa fé, que o Senhor também cuide da nossa vida, nosso dia a dia, nossa vida financeira, nosso trabalho, que o Senhor nos fortaleça nessas áreas. Alguém que está com dificuldade, eu peço que o Senhor venha dar uma bênção especial nesse momento. De repente tem algum familiar que está desempregado, que precisa de uma bênção financeira. Nós oramos por essa pessoa agora também, nós consagramos esse momento, pois sabemos que é o Senhor que cuida de nós. Nós queremos declarar que o nosso amor é a Deus, mas nós cremos que o Senhor, segundo o seu amor, dá tudo aquilo que nós precisamos. E nós consagramos esse momento, consagramos a nossa igreja, que essas ofertas continuem sendo bem administradas para o crescimento do teu reino. Multiplique sobre cada família e multiplique sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Enquanto estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo e as suas ofertas, pode estar entregando aqui na gasofilácia. Também nossas irmãs da intercessão estarão aqui à frente para receber os seus pedidos de oração. Cante assim, ó. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, nome sobre todos os nomes, nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. És digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Exalte a Jesus e cante que Ele é digno de todo louvor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. És digno do meu louvor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome sobre todos os nomes, é o nome de Jesus. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus.
Senhor, és inigualável. Abre os meus olhos, Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Mudar o mundo. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se vê. Digo, ó quão lindo o nome de Jesus é. Ó quão lindo, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo é, nome sobre todos os nomes. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. Deixou e Ele nos resgatou. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Deixa assim, ó quão lindo, ó quão lindo, quão maravilhoso, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Sim, Jesus, nós clamamos o teu nome, o nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Jesus, nome poderoso. Irmão, se você tiver alguma dificuldade, clame o nome de Jesus. É poderoso. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. O nome de Jesus quebra as cadeias. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele reina, Ele governa. Ele é nome sobre todos. Oh, Jesus, 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 a morte e o véu tu rompeste, a tumba, vazio agora está. o céu te adora, proclama a tua glória. Ressuscitaste, Ressuscitaste, vivo está. e Ele é invencível, Ele é inigualável, e Ele reina hoje, pra sempre. Reinará, teu é o reino.
pode aplaudir o Senhor. Nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando a Deus, mas eu queria que a gente tivesse um momento de intercessão. De manhã nós tivemos a oportunidade de receber um papel, né, com uma sugestão de oração. Ou seja, a nossa equipe da recepção vai entregar para você, que talvez não tenha recebido ainda, uma sugestão para você levar para sua casa e orar por alguém, por algum ministério, né? Ali você vai pegar um papelzinho para você orar ali no seu momento com Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta a nós orarmos por todos. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, né? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, eu não sei se você já recebeu esse papel, mas eu queria incentivar você que ainda não recebeu, levantasse sua mão e você levasse para casa essa sugestão para você orar na segunda-feira, durante a semana, no seu momento com Deus. Quem ainda não recebeu, e é de graça, viu, gente? É de graça. Levanta a sua mão bem alto assim, a nossa equipe de recepção está já entregando. Eu acredito então que a grande maioria já recebeu esse papel. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos ter esse momento de oração, aproveitar e orar também pela nossa campanha de jejum e oração, entregar, né, ao Senhor essa campanha, essa semana que ficou para trás, essa semana que vai vir, para que o Senhor fortaleça a nossa vida. Todos já receberam? Falta mais alguém receber papel de oração para você orar uns pelos outros? Então vamos fazer isso agora, né? Vamos clamar ao Senhor. E nós acabamos de cantar que não há nome igual ao de Jesus, não há. É o nome de Jesus que nós nos rendemos, é o nome dele que tem poder para fazer milagres. E eu creio que muitos de nós talvez tenhamos algo que o Senhor pode e quer fazer na nossa vida. Então vamos apresentar a Ele. Apresenta a sua família, apresenta o seu trabalho, as suas finanças, os seus sonhos, os seus objetivos. Apresente agora diante de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Você tem liberdade para falar com o Senhor da maneira que você sente no seu coração. Aqui é a casa do Pai, então você se sentir à vontade, abra sua boca, declare, ore ao Senhor, você se renda aos pés dele nesse momento, que você ore, se lembre de orar por essa sugestão que você pegou e vai levar para casa. Ore mesmo, interceda, porque nós estamos aqui praticando o que a palavra de Deus diz, que nós devemos orar uns pelos outros, orar por todos os santos. Persevere na oração, Deus te dará a vitória através da oração. Deus, Ele tem poder para abrir aquilo que você necessita, aquela porta que você precisa. Ele tem poder para fazer este milagre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor, cada coração que entrou aqui, Pai, cada pedido que está sendo colocado nas Suas mãos. Oh Deus, a Tua palavra diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de nós. Estamos aqui, Deus, apresentando a família, os filhos, talvez marido, esposa, o trabalho, as finanças, a saúde. Cada um, ó Deus, traz um motivo de oração, e nós estamos aqui, Pai, entregando nas Tuas mãos, porque nós cremos que Tu és poderoso. Pai amado, de um dia para o outro tudo pode mudar, tudo pode acontecer, Deus, e com fé nós acreditamos, Pai. Estamos aqui orando, intercedendo uns pelos outros. Cada um, ó Deus, pegou um pedido de oração. Então, Pai, desde já nós queremos orar, interceder por estas vidas, esses ministérios, Pai, da Tua igreja. Colocamos todos em Tuas mãos, Deus, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma direção, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma vitória
vitória para cada um dos teus filhos, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, vai agindo, vai entrando com providência, Deus, vai manifestando o teu poder, o sobrenatural na vida de cada um que está aqui, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, colocamos esta campanha nas tuas mãos, esta campanha de jejum e oração, que nós estamos aqui, ó Pai, decididos em consagrar mais a nossa vida ao Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos, ó Deus, esta campanha, o jejum que passou, apresentamos ao Senhor, consagramos a Ti, entregamos ao Senhor e pedimos por essa nova semana que vai iniciar, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor derrame da tua unção sobre nós, para que possamos, ó Deus, permanecer firmes nesse propósito, Pai. Sabemos que muitos de nós enfrentamos lutas, mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem a vitória, o Senhor tem o escape, o Senhor tem a direção que precisamos, Pai. Por isso nós pedimos, fortalece a vida de cada um que está aqui, Pai, e que aquele que ainda não começou, que possa se posicionar e pensar: eu vou fazer essa campanha, eu vou me dedicar na oração, na leitura da palavra, no jejum, e eu creio, Pai, que a vida desta pessoa vai mudar, o Senhor vai fazer algo novo. Por isso, Pai, manifesta o sobrenatural sobre nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos. Adore ao Senhor. Adore a Deus, igreja. Cante a Ele. Glorifique o nome dEle. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Pode se assentar. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu só queria reforçar o que nós temos aí de desafio para essa semana da campanha de jejum, tá bom? Aí na primeira parte da folha que você recebeu, nós temos motivos de oração. Então aqui é só uma sugestão que você pode ir orando, tá bom? Por esses objetivos. Na segunda-feira, pelo nosso bairro de Vila Diva, onde a nossa igreja está, pelo estado de São Paulo, pelo país, o Brasil e as nações. Terça-feira, o governo, líderes e autoridades em geral, a Bíblia nos aconselha isso, né? Orem pelos líderes e governantes. Quarta-feira, salvação de almas e avivamento. É isso que a igreja precisa orar, para que mais almas sejam salvas. Na quinta-feira, ore pela membresia da igreja, todos os membros. Sexta-feira, ore pela liderança da igreja, obreiros e voluntários, tá bom? Para que Deus nos capacite cada vez mais. No sábado, ore por mudanças de hábitos, né? De repente, Deus vai falando aí ao seu coração aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E no domingo, gratidão pela salvação, tá bom? Todos nós precisamos ser gratos, né? Porque um dia Jesus nos salvou. Lembrando que o jejum desta semana é retirar carne branca, tá bom? Então, cada semana nós temos aí um propósito, né? Cada semana que passou era refrigerante,
doces e sobremesa. Foi difícil aí para você? Para alguns foi. Eu sofri quando foi a semana de massas e pães, hein? Oh, meu Deus do céu. Mas agora, essa semana, é sobre carne branca. Então, você tem lá uma carne branca, congela, deixa lá no congelador, come, se alimenta de outras coisas, e aí, depois, mais para frente, você se alimenta da carne branca, tá bom? É só uma sugestão, mas você também pode ficar à vontade. O importante é você também fazer esse momento de devocional, esse momento de oração, né? Esse momento de você ler a palavra, tá? Sugiro que você, quando estiver fazendo o seu jejum, separe um tempo do seu dia, tem que ser diariamente, tá bom? Do seu dia, para você orar mais, para você ler a palavra, e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Amém, igreja? Vamos ler o texto de Marcos capítulo 15, para a nossa meditação dessa noite. Marcos capítulo 15, ele é um pouco extenso, mas é necessário a gente ler ele por completo, tá bom? Então, fique atento aí, não perca nada. Evangelho de Marcos capítulo 15, do verso 1 até o 47. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o 47. Diz assim a palavra de Deus: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelharam-se e lhe prostraram adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passavam por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz e levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com quem cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se o que a Escritura diz:
ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam por ali lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você não destrói o templo e o reedifica em 3 dias? Desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para o que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por alguns dos que estavam presentes, ouvindo isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber, e disse: deixe-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, e o mais jovem, e de José. Na Galileia, eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Amém, irmãos? Olha para cá. Nesta campanha de jejum e oração, estamos vendo a cada domingo episódios cruciais da vida de Jesus. Aqui nós, nesse texto, vimos aí o relato da sua crucificação. E é sobre isso que eu quero falar com você, lembrando que a morte de Jesus, o Calvário ali, a sua crucificação, eles revelam algo importante para a nossa vida. Você tem aí no seu esboço, daqui a pouquinho você vai preencher com as palavras. Mas é importante ressaltar, irmãos, que estamos também nós prestes a comemorar a Páscoa. Dia 20, como foi anunciado, vai ser a nossa programação da igreja, dia 20, de manhã, 8h30, café da manhã. Nós temos o tradicional café da manhã. E falando sobre isso, por favor, dê o seu nome, tá bom? Para a gente preparar a quantidade certa de alimento, tá bom? Então, por favor, vai entregando seu nome para nós fazermos uma lista e termos ideia de quantas pessoas estarão aqui conosco. Então, no dia 20, teremos o café da manhã, teremos o culto da ressurreição. À noite teremos a cantata, dia 27, extensão aí da Páscoa, nossa comemoração. Também teremos um musical, cantando as histórias da Bíblia, falando sobre Jesus e a importância da sua ressurreição. Por que tudo isso, irmãos? Porque nós não podemos esquecer do que um dia Jesus fez por nós.
Às vezes a nossa vida ela é tão corrida, tão agitada, a gente naturalmente oramos por coisas que nós precisamos. Minha casa, guarda o marido, que o Senhor cuide dos filhos, e aquela coisa toda. É natural a gente orar por isso. Mas muitas vezes nós não estamos tão ligados todos os dias, a não ser momento oculto de ceia, daquilo que Jesus um dia fez por nós. E eu quero aqui nesse texto, junto com os irmãos, pensar o quanto é para nós importante o sofrimento de Jesus. Porque algumas pessoas podem dizer assim, pastor, mas Jesus não teria outra forma de trazer salvação para a humanidade sem ele ter sofrido? E eu quero dizer para você que não. Que nós sabemos, você que já está um tempinho na igreja, que lê a Bíblia, sabe, né, que após a crucificação de Jesus, teve a sua ressurreição, ou seja, Jesus venceu a morte, ele teve vitória. Mas para ele chegar a esse ponto de vitória, ele vencer a morte, ele precisou sofrer. E aqui há algo muito importante, que todos nós, muitas vezes, buscamos na nossa vida: vitória. Eu e você, nós queremos ser abençoados por Deus. Nós queremos que o Senhor atenda a nossa oração, que Ele faça algo de sobrenatural. É normal a gente querer isso, eu busco isso, eu tenho certeza que você também busca essa direção de Deus na sua vida. Mas, assim como Jesus, talvez algumas coisas que a gente passa seja necessário para que a gente enxergue melhor a vitória que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro ponto aqui desse texto, para a gente ir se aprofundando um pouquinho mais, é que a vida e a morte de Jesus, ele nos revelam que, primeiro ponto aí, o amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Anote aí no seu esboço, para você depois meditar com mais calma na sua casa. Irmãos, como eu disse, quem em sã consciência poderia pensar, pastor, se Deus é amor, como que Jesus sofreu? Como ele permitiu que Jesus sofresse? Tem coisas que a gente vai saber só lá no céu, quando a gente perguntar ali para ele, face a face. Mas o que eu posso responder para você é que não haveria salvação sem derramar de sangue. Por quê? Porque tudo que você geralmente conquista nessa vida é como se fosse, no bom sentido da expressão, é uma barganha. Né? Você compra um tênis através do seu dinheiro. Você conquista uma pessoa através de um presente, do seu charme, né? Que você olha para ela, seu olhar 43, então você conquista aquela pessoa. Enfim, tudo na nossa vida é uma barganha. Mas quando nós olhamos aqui para a vida, a morte de Jesus, o seu sacrifício, não foi uma barganha. Porque quando nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, nós estamos falando do amor de Deus, que é inigualável, que é incomparável. Não existe outro igual. Não vai achando você que o seu amor para com Deus é parecido com o que Ele ama você, não. Deus nos ama incondicionalmente. E existem pessoas que amam a Deus condicionalmente. Eu amo a Deus porque Ele fez isso por mim. Eu estou feliz, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus porque Ele abriu uma porta de emprego para mim. Eu estou contente, porque Deus curou uma enfermidade, porque Deus reconciliou a minha vida no meu casamento. Enfim, às vezes a gente ama a Deus por algo condicional, por aquilo que Ele faz por nós. Mas é importante aqui pensar que o amor de Deus para conosco é incondicional. Seja sincero, a começar em mim. Nós merecíamos a salvação? Nós merecíamos a nossa comunhão com Deus? Não.
nós éramos pecadores, vivíamos distante, longe de Deus, e mesmo assim, Deus nos amou. É tão interessante que a gente ama condicionalmente pessoas quando elas nos agradam, quando, vamos dizer assim, algo seja bom para mim, aquilo que ela fez, aquilo que ela falou, pô, essa pessoa é legal, essa pessoa é bacana. E para com Deus não é assim. Por isso que nós, quando estamos na nossa trajetória de vida, nós precisamos pensar que Deus nos amou independente de qualquer coisa. E o amor dele continua sendo derramado sobre as nossas vidas. Existem pessoas que às vezes, elas se esquecem desse amor. Às vezes elas passam por um problema e elas dizem assim, Deus não me ama. Olha aí o que eu estou passando. Olha a situação, olha a fase da minha vida. Será que Deus me ama? E aí, muitas vezes elas questionam, se questionam, dizendo, será que Deus me ama de verdade? Se Deus me amasse, eu não passaria pelo que eu estou passando. De repente alguém pode dizer, mas se nós olharmos para a vida de Jesus, ele merecia ter passado por o que ele passou? Ele merecia ter sofrido? Ele merecia esse tipo de morte, crucificado? E aliás, no decorrer aqui do texto, mostra que as pessoas zombaram de Jesus. Quando um versículo aqui fala que se prostraram em adoração a Jesus, não estavam reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da humanidade, estavam ali zombando dele. Tanto é que a própria placa, que colocaram ali na cruz, dizia o Rei dos Judeus. Toda a ação que fizeram contra Jesus era no sentido de zombaria. E o texto ele mostra claramente o que fizeram com Jesus. É importante a gente alimentar o nosso pensamento nessa noite que a entrega de Jesus custou algo para ele. E que nós não podemos viver a nossa vida ignorando esse fato de que maltrataram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus e tantas outras coisas fizeram com ele, por causa de mim e por você. E aí você olha para toda essa situação e de repente alguém diz, Deus não me ama, mas olha o que ele sofreu por nós, olha o que ele se rendeu, que ele se submeteu em passar no nosso lugar. Quando nós somos maltratados, e a maioria é assim, quando nós somos maltratados, a gente não quer mais olhar na cara da pessoa. Quando nós somos criticados, às vezes você quer devolver na mesma moeda. Quando pisam no seu calo ou cutucam uma ferida, você não gosta, você fica já, não converso mais com essa pessoa. E tem gente falando, nunca mais vou conversar com essa pessoa. Às vezes é até alguém da família. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas a verdade é que existem essas coisas. Nós sofremos e às vezes não queremos pagar esse preço. Quando Jesus fala, olha, se fizerem alguma coisa contra você, perdoe essa pessoa. É difícil. Eu acho que o perdão é uma das áreas mais difíceis para o cristão praticar. Eu acho que se não uma das, eu acho que é a mais difícil. Porque nós nos sentimos com o nosso orgulho ferido, Nós temos o nosso ego. Não, olha, falaram isso para mim, eu não aceito. Fizeram isso para mim. Não, eu não mereço isso que fizeram para mim. E às vezes a gente vai alimentando a nossa vida dessa forma. Mas se nós olharmos atentamente para Jesus, ele seria a primeira pessoa a dizer, peraí, eu não mereço o que vocês estão fazendo. Vocês estão cuspindo em mim, vocês estão me criticando, vocês estão me batendo. Eu não mereço essas coisas. Então eu estou falando tudo isso, estou trazendo aqui um paralelo de muitas vezes que nós
com a nossa arrogância, com o nosso ego. E Deus, na sua humildade, sofreu por mim e por você. E tudo isso é para mostrar para nós que não podemos ter dúvida que Ele nos ama. Porque se Ele sofreu o que sofreu, que nós não sofreríamos se estivéssemos no lugar dele. O primeiro cuspe, desculpa aqui a expressão, mas é a verdade. Se alguém cuspisse em você, não precisa falar, hein? O que você iria fazer? Você ia agradecer? Ou você ia cuspir também? Ou você ia fechar a sua mão e ia dar uma raquetada na orelha da pessoa? É só para você entender que o amor de Deus é incondicional. Que mesmo Ele sofrendo, Ele fez o que fez por mim e por você. E às vezes a gente não tem 1%. Estamos muito longe de viver aquilo que Jesus fez por nós. Mas eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque para você, na sua trajetória, não ter dúvidas que Deus te ama. Quando eu entrei aqui na igreja, essa igreja, a primeira igreja que eu me converti, me batizei, minha história foi aqui nessa igreja. Está sendo, né? Foi não. Está sendo aqui nessa igreja. O primeiro versículo que a gente aprende lá no Ministério Infantil, que eu aprendi, é um que a grande maioria conhece aqui. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? A Bíblia já está dizendo, porque Deus amou o mundo, Deus nos amou, que deu o seu Filho. Mas Jesus precisou passar por isso, para que nós tivéssemos hoje a salvação. Amém, queridos? A palavra do Senhor lá no livro de Marcos também, 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, meus irmãos? E glória a Deus, que um dia este amor nos alcançou. Não sei como está o seu coração aqui essa noite, mas se porventura alguma coisa fizer você pensar ao contrário disso, será que Deus me ama? Será que o que eu estou passando é porque Deus está comigo mesmo? Não permita isso, em nome de Jesus, alimentar o seu coração. Muito pelo contrário, quando vier essas dúvidas, quando vier as situações que fazem você duvidar, então se lembre, não, Deus me ama, porque Jesus um dia entregou a sua vida por mim, um pecador. Amém, meus irmãos? Segundo ponto aí, anote aí no seu esboço: a vida e a morte de Jesus Cristo nos revelam que a obediência foi o caminho para a redenção. Então, aqui nós vemos que, no caso de Jesus, para que ele cumprisse o seu propósito, ele precisou ser obediente. Precisou obedecer. E eu me recordo que no domingo passado, nós falamos um pouco sobre isso. Sobre o Getsêmani de cada um. Todos nós passamos por momentos de dores. Mas quantas pessoas, às vezes, não conseguem superar o seu momento de dor e abandonam o seu propósito com Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, mesmo ali no Getsêmani, quando ele estava orando, na sua oração ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, a declaração de Jesus mostra que ele estava profundamente angustiado, mas ele também, ao mesmo tempo que estava angustiado, ele estava proposto em cumprir a sua missão. Que isso tem a ver comigo, com você. Preste atenção nisso, porque a gente precisa definitivamente aprender algumas coisas. As pessoas, elas às vezes têm o costume de abandonar as coisas de Deus por aquilo que acontece com elas. Eu fiquei desempregado. Aconteceu isso da minha família. Eu tive essa notícia ruim, esse desastre. Então não sei se vale a pena seguir a Deus.
Não sei se vale a pena ir para a igreja. Ah, eu sirvo tanto a Jesus, eu cumpro, né, com as rotinas espirituais, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, mas parece que tudo me oprime. Talvez alguém diga e pense, eu vou deixar as coisas de Deus, vou viver a minha vida como eu quero. Mas quando nós olhamos, irmãos, para Jesus, Ele é o nosso modelo. E nós vemos que mesmo no sofrimento, Ele foi até o final. Para você ter ideia, lá no livro de Filipenses, escute com atenção, no capítulo 2 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Porque alguém pode dizer assim, ah não, pastor, mas o senhor está falando de Jesus, e eu sou quem sou eu perto de Jesus? Mas lá em Filipenses está dizendo, para mim e para você, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E como ele foi? Obediente. E vai escutando aqui esse texto. Que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Estou? E sendo encontrado em forma humana. Jesus, o que ele padeceu foi em forma humana. E aí continua dizendo, humilhou-se a si mesmo. Olha esse detalhe. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus, em forma humana, suportou o que precisava até a morte. E uma morte de cruz. E aí, a gente, de repente, vê pessoas que, eu vou deixar de ir na igreja, vou parar de seguir a Deus, porque eu estou sofrendo muito. Eu vou abrir mão do ministério, vou abrir mão de servir a Deus, porque eu estou passando por muito problema. Deixa eu resolver primeiro meus problemas, aí eu sirvo a Jesus. Grande engano. Mas nós estamos aqui, precisamos aprender e colocar a palavra em prática. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, para lembrar cada um de nós, que nós devemos, queremos ir para o céu, ser fiel a Deus até a morte. E não é qualquer coisinha, respeitando o seu problema, a sua particularidade. Não estou aqui dizendo o que é um problemão, o que é probleminha. Cada um tem a sua capacidade de administrar e lidar com os seus problemas. Mas o que eu quero dizer é que o seu e o meu problema não foi nada perto do que Jesus fez por nós. E mesmo assim, ele foi fiel até a morte. E nós também, na nossa trajetória, se você quer a sua salvação, se você quer morar no céu, na eternidade, nós precisamos, não há outra mensagem, nós precisamos ser fiéis a Deus até o final da nossa vida. Até o final. Ah, pastor, mas aconteceu isso, vou deixar. Não faça isso. Ah, pastor, mas eu fui ofendido, fui criticado, fizeram calúnia, mentiram sobre mim. Não dá para seguir a Deus desse jeito, meu querido. Enfrente os seus problemas, olhe para frente, saiba que Deus te ama, mas seja fiel até a morte, para que nós possamos receber a coroa da vida. Amém, igreja? Terceiro ponto. A vida e a morte de Jesus revelam que a decisão por Jesus tem um impacto eterno para todos nós. Aqui esse texto mostra claramente que havia 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. Outros textos dos evangelhos vai mostrar justamente que um deles, disse para Jesus: Senhor, você se lembra de mim quando entrar no paraíso, Perguntou um deles. E aí Jesus disse: eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
que isso tem a ver conosco, meus irmãos, que 2 homens ao lado de Jesus tiveram a oportunidade de fazer a decisão certa. Um fez, o outro não. Porque Jesus mesmo declarou: hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente entende, a gente interpreta esse texto de que um deles fez a decisão certa. Jesus, a minha vida todinha foi errada, mas nesse último instante, enquanto eu tenho fôlego, força aqui para falar, estou usando minhas palavras, enquanto eu tenho fôlego aqui para falar, salva a minha alma, salva a minha vida. E aí Jesus disse o quê? Hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, nós precisamos fazer escolhas assertivas na nossa vida. Você sabe disso, que as decisões que você toma na sua casa, na sua família, nos seus negócios, da sua profissão, isso trará consequências da sua decisão. Mas é importante pensar que a sua decisão, da sua alma, para onde vai, ela é a mais importante de todas. Você pode ser um grande milionário, mas se você não for salvo, você está perdido. Quando a trombeta soar, quando Jesus voltar, e a Bíblia declara isso, que Jesus vai voltar, você vai, infelizmente, morar no inferno. Você pode ser a pessoa que tenha mais amigos. Não, olha, eu tenho amigos, eu tenho contatos, é só eu ligar e tudo está resolvido. Eu tenho, recursos. Tudo bem, a gente pode ter tudo isso nessa terra, mas se a sua alma não for salva, se você não ter Jesus no seu coração, isso não quer dizer nada. Tudo isso aqui vai ficar. E a melhor decisão que você pode fazer é estar com Jesus. É ter Jesus no seu coração, na sua vida. Um dos ladrões foi inteligente e decidiu: Jesus, lembra de mim? E ele disse: hoje você estará comigo. E meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. E hoje é o dia, de repente, para alguém acertar a sua vida com Deus, fazer as suas melhores escolhas. Quais são as suas melhores escolhas? A partir de hoje eu quero andar com Deus. A partir de hoje eu quero ter Jesus na minha vida. A partir de hoje eu quero alinhar o meu coração. Estou todo enrolado. De repente alguém pode dizer: mas eu decido hoje. E a partir deste dia, Deus, sem dúvida nenhuma, irá transformar a sua vida. Amém, meus irmãos? Quarto e último ponto para a gente pensar. A vida e a morte de Jesus nos revelam a fé está disponível para todos que creem. O texto diz que naquele momento, quando Jesus estava sendo crucificado, o centurião estava em frente a Jesus. E quando ele ouviu o brado de Jesus, ele disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Aquele homem naquela hora, aquele centurião, um soldado da época, ele reconheceu. Talvez ali ele foi até uma das pessoas que insultaram Jesus, que zombaram de Jesus. Mas quando Jesus deu o brado, e um dos brados, que outros textos mostram, quando ele fala está consumado. Quando o soldado ouviu essa expressão de Jesus, ele reconheceu e disse: opa, este é alguém diferente. E naquele momento, por mais que aquele soldado tivesse vivido a sua vida longe com Deus, naquele momento ele reconheceu: este é o Filho de Deus. Que isso tem a ver, meus irmãos, comigo, com você. Tem a ver que a nossa vida também precisa ser pautada pela fé. Às vezes a gente ouve tantas coisas no mundo, ainda mais hoje nas redes sociais, que as pessoas publicam tanta coisa que, sabe, você fala: não é possível que eu estou lendo, estou vendo essas coisas. Filosofias, faculdades que ensinam coisas
tremendamente fora dos padrões da palavra de Deus. Nós vemos isso na Unicamp que aconteceu essa semana. E tantas outras coisas que estão de forma contrária aos valores da palavra de Deus, que na verdade, para você enfrentar o que você precisa, exige fé. Fé para você enfrentar as batalhas, fé para você enfrentar a opressão do maligno, porque a Bíblia declara, meus irmãos, que o diabo, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. E a fé vai nos ajudar, meus irmãos, a nós enfrentarmos todas as opressões que o maligno traz contra a nossa vida. A fé em Jesus vai nos ajudar a reconhecer que Ele está do nosso lado. Lá no livro de Hebreus, eu estou encerrando, mas um dos textos nos fala sobre fé. E todo esse texto fala sobre fé, mas eu queria ressaltar aqui o primeiro versículo que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Pastor, o que é fé? Fé, meus irmãos, é esperança. Fé é você acreditar que, ainda que a sua vida esteja desajeitada, ainda que esteja faltando uma peça, ainda que precisa alguma coisa ser feita, mas hoje a sua fé alimenta a esperança de que Deus amanhã fará alguma coisa por você. Que talvez o seu filho seja resgatado do inferno, ou volte para os braços de Deus. Que talvez aquilo que você tanto almeja e espera no teu coração, a fé, a esperança vai fazer isso. Porque aquele centurião, ele olhou, ele foi despertado, houve ali algo sobrenatural no seu coração, naquele contexto, dizendo, realmente este é o Filho de Deus. E quando nós hoje estamos reconhecendo que Jesus pode fazer algo, sem dúvida nenhuma, é a nossa fé que move as coisas. Que Deus vê a sua situação, que Ele sabe o que você está passando, e sem dúvida nenhuma, com a vontade dEle, irá fazer nas nossas vidas. Quero te convidar você, nesse momento, a ficar de pé, por favor, a nós orarmos e entendermos que a morte, o sacrifício de Jesus revelam coisas importantes para mim e para você. Revela o amor de Deus. Revela que nós precisamos obedecer ao Senhor. Não há outro caminho, meu irmão, minha irmã. Se você quer entrar no céu, é desse jeito. Não há outro jeito. Ah, pastor, mas eu vivo a minha vida mais ou menos. Então você tem a oportunidade, como um dos ladrões fizeram. Eles decidiram o que era certo. Um deles disse, Senhor, lembra de mim, porque a minha vida está acabando. E quando eu fechar os olhos para essa vida, eu não quero ir para outro lugar, a não ser o lugar que o Senhor está. E nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Quando você fechar os olhos para essa vida, para esse mundo, aonde você vai estar? Ah, pastor, eu tenho a minha vida inteira pela frente, sim. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que a nossa vida, ela é muito breve. E nós não sabemos o dia de amanhã. E nós temos que fazer as decisões certas hoje. Tome a decisão hoje no seu coração, de você caminhar com Jesus, caminhar com Deus. Tenha fé. Não olhe as circunstâncias. Pastor, é como se alguém quisesse buscar, tatear alguma coisa. Pastor, eu estou tentando, mas não consigo. Eu busco, mas não alcanço. Tenha fé, meu irmão. A esperança. Não permita a esperança sair do seu coração. Continua. Tropeçou? Levanta. Caiu? Levanta. Pecou? Levanta. Tem um Deus que te ama. E Ele está aqui, sem dúvida nenhuma, para nos perdoar
e nos dar uma nova vida. Feche seus olhos. Fale com Ele nesse momento. E antes da gente ter um momento de comunhão da ceia, se porventura eu queria conhecer alguém que talvez não tenha Jesus, que nunca fez esta oração pedindo para que este Jesus entre no seu coração. Aquele ladrão, um deles, disse: lembra de mim, Senhor. E Jesus imediatamente disse: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação, ela é imediata. E eu queria fazer esse convite, de repente, se você que está aqui, que nunca fez essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a sua oportunidade. Se tem alguém aqui essa noite, eu queria orar por você. Faça um sinal para que eu veja e ore por sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão. Amém, Deus abençoe. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão, porque às vezes daqui eu não consigo ver, mas eu preciso ver para orar por você. Levante sua mão. Eu vi uma pessoa, mas tem mais alguém que está aqui? Que está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus? Eu não posso me estender, a gente ainda tem a ceia. Tem alguém a mais que quer receber Jesus? Eu vou orar por você onde você está. Não vou nem chamar você aqui. Fique tranquilo, às vezes a gente fica tímido nessa hora, mas eu quero te dar a oportunidade de você se render a Jesus. De você dizer: Jesus, entra na minha vida, no meu coração. Muda a minha história. Eu quero recomeçar. Tem alguém aqui essa noite? Levanta a sua mão. Vamos orar, baixe sua cabeça. Vamos orar pelo nosso querido irmão ali que levantou as mãos. Querido Deus e Pai Celestial, eu quero colocar nas tuas mãos a vida do nosso irmão que levantou as suas mãos. Ó Deus, reconhecendo hoje que não há outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Por isso, meu Pai, toma essas vidas nas suas mãos. Peço que o Senhor esteja com ele, Deus, fazendo a tua obra na vida dele, no coração dele, Pai. Ó Deus, renova a fé dele no Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando dele. O Senhor conhece o seu coração e todas as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, cuida dele, Senhor. Que o Senhor esteja presente a cada passo de sua vida, cuidando, Senhor, do seu coração. Perdoa os seus pecados, ó Deus, e que ele recomece uma nova vida com o Senhor. Abençoa ele, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém? Enquanto você está aí, ore: Deus, renova a minha fé. Senhor, eu estou andando assim de um jeito que talvez não é o que o Senhor gostaria. Está falando com o Senhor. Deus com certeza quer te dar um novo direcionamento. O sacrifício de Jesus revela coisas importantes para nós. Se você ainda não enxergou, peça ao Senhor, diga: Deus, eu quero enxergar. Eu quero esta vida que o Senhor tem para mim. Me ajuda a viver da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor quer que eu viva. Me ajuda a te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, queridos? Pode aplaudir ao Senhor. Ainda em pé, vamos compartilhar a ceia do Senhor. Você que está batizado, você que está em comunhão com Deus, você pode pegar o elemento da ceia, tá bom? E pegando, você pode se assentando e aguardar por todos para participar desse momento tão importante de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus.
Já acabou? Se quiserem continuar. A palavra de Deus também nesse ambiente do sofrimento de Jesus, irmãos, porque nós não podemos esquecer o quanto Jesus sofreu por nós. E lá no livro de Isaías, capítulo 53, é um dos textos mais marcantes que falam sobre esse sofrimento de Jesus. E eu quero rapidamente aqui ler para os irmãos. Isaías 53, que diz assim, a partir do verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, ele foi desprezado. E nós não o tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos curados. Amém, igreja? Jesus precisou sofrer para trazer cura para nós. Jesus precisou padecer no sofrimento para trazer libertação das nossas vidas, para garantir o céu para mim e para você. A gente gosta de lembrar de coisas boas, mas na sua trajetória, não se esqueça, Jesus também sofreu por nós. Nós vamos orar, irmão Ronaldo, vai nos conduzir nesse momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício vicário da cruz, a qual nós assim temos a remissão dos nossos pecados, a qual assim podemos participar dessa santa ceia nesse dia de hoje, agendada pelo Senhor, a qual estamos aqui todos reunidos diante da Tua presença, Senhor. Somos gratos ao Senhor pelos feitos do Senhor para com a vida de cada um de nós, onde assim podemos participar, onde assim o Senhor tem nos guiado, onde assim o Senhor tem feito sobre as nossas vidas através do Espírito Santo do Senhor. Amém. Nesse sentido, eu lembro que o corpo de Jesus simboliza esse pão que está nas suas mãos. E o sangue dele simboliza esse cálice, suquinho de uva. E quando às vezes nós pensamos nesse ato, nós achamos, é só um pão, só um suquinho de uva. Não, custou a vida de Jesus. Eu tenho aqui nas minhas mãos um pedaço de pão. E eu queria simbolizar para você ter uma ideia de que o corpo de Jesus, ele foi rasgado. O corpo de Jesus, literalmente, para que você imagine, eu acredito que a maioria aqui já viu aquele filme, A Paixão de Cristo. E agora é uma época, que a gente vê na televisão bastante sobre esse filme de Jesus. E realmente a gente, meus irmãos, não pode sair esta noite desse lugar sem saber que o corpo de Jesus foi rasgado. O corpo de Jesus foi afligido. O corpo de Jesus foi partido para que eu e você hoje tivéssemos vida. Para que a vida que você tem hoje, não só agora com Ele, mas a vida eterna, dependeu desse sofrimento. Esse pão aqui é só algo simbólico, que nos traz à memória que aquilo que me alimenta precisa ser despedaçado. A vida de Jesus, que nos alimenta no passado, precisou ser despedaçado. Então viva a sua vida com Jesus, porque o preço que Ele pagou foi alto. Não foi qualquer preço. Como eu disse no início da mensagem, não foi uma barganha, não foi por dinheiro, não foi com bens materiais que Ele nos deu a salvação. Foi a sua própria vida sendo partida. Mas essa mesma vida
que foi partida, nos traz vida eterna. Espera aí, João. E eu queria dividir esse pão aqui com algumas pessoas. É você. Pega um pãozinho. Serve para o pessoal que está mais próximo aqui. Quem quiser, tá bom? Não fique, se quiser. Mas é só para a gente lembrar que, meus irmãos, o que Jesus passou não foi aqui, esse lado também, senão eles vão ficar chateados com a gente. Estou brincando. Não dá para servir todo mundo, mas, irmão, foi assim que Jesus deu a sua vida. A gente não pode esquecer que o que Ele fez por nós, ninguém jamais vai fazer. Memória de Jesus, meus irmãos. Vamos comer desse pão. Serve o pessoal do louvor, sobrou? Serve a equipe de louvor. Memória de nosso Senhor Jesus. Coma desse pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Que alegria, né? Saber que este pão e esse cálice, ele traz vida aos nossos corações. Se você puder, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, equipe. Obrigado, Deus abençoe a todos. Já estamos encerrando e eu queria chamar aqui à frente para receber o pão da família. Queria chamar aqui à frente a Bruna. A Bruna vai receber o pão da família. Vamos aplaudir ao Senhor. E chamar também a irmã Magda. A irmã Magda vem aqui receber o pão da família. Vamos celebrar ao Senhor pela vida da nossa irmã. Cada um aqui, com o tempo, vai receber aí o pão da família, né? Esse pãozinho que a gente sempre entrega, trazendo aqui essa mensagem de comunhão, vem aqui tirar uma fotinho já. É a primeira vez, né, irmã? Eu sei, Vamos tirar aqui uma foto. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Lembrando que nós temos cantina. Olha, tá friozinho. E eu quero sugerir para você, lá na cantina tem caldo. Olha, é uma delícia. Então, passa lá na nossa cantina, tá bom? Vai lá, aqui no salão social, e participa desse momento tão gostoso. Sei que o horário está um pouquinho avançado, mas 10, 15 minutinhos não vai atrapalhar a sua vida. Então, adquire lá o caldo que foi preparado com amor para você aquecer sua vida nesse friozinho. Amém, queridos? Obrigado pela sua presença. Volte no domingo que vem para nós estarmos aqui juntos. Levante suas mãos bem alto aos céus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo aquilo que nós vivemos através dos louvores da Tua palavra. Sem dúvida nenhuma, o Senhor falou no nosso coração. E que o Senhor seja sempre glorificado em nossas vidas. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada na Tua presença. E que no próximo domingo possamos estar aqui juntos para celebrar o Teu nome. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Cumprimente alguém que está do seu lado antes de ir embora. Lembrando da nossa cantina, passa lá. Deus abençoe. Vai na paz de Jesus.